Olá, pessoal! Vamos corrigir os exercícios do capítulo 21, que tem o tema Por que é importante compreender o próprio corpo? Atividades finais. Questão 3. O cariótipo é muito utilizado no diagnóstico de diferentes condições genéticas, fazendo parte da rotina de diferentes especialidades médicas, tais como reprodução humana e medicina fetal. Explique o que é cariótipo e diga como ele pode ser utilizado para definir o sexo da espécie humana. Então, o que é o cariótipo? É o conjunto que vai apresentar ali a quantidade de cromossomos de uma espécie. Então, dependendo da espécie de animal, planta ou que eu estiver falando, vai ter uma determinada quantidade de cromossomos. No nosso caso, a espécie humana tem 46 cromossomos. E ele é útil porque permite visualizar os parzinhos dos cromossomos homólogos e também aqueles cromossomos que diferem no homem e na mulher, que são os cromossomos sexuais. Então, ali você faz um estudo de todos os cromossomos inerentes a uma espécie. 4. Sexo biológico e sexualidade são duas palavras bastante utilizadas no mundo inteiro. Nesse contexto, é comum que a referência a elas seja feita com o mesmo significado, mas existe diferença. Então, qual é a diferença entre o sexo biológico e sexualidade? Então, a palavra sexo, ela está atrelada ao quê? As características biológicas do sexo masculino e do sexo feminino. Então, é aquilo que caracteriza a pessoa. Tá? Então, quais são as características que você observa no homem? Quais as que são do sexo feminino, na mulher? Então, isso daí, é o sexo biológico. E a sexualidade vai além das características físicas, tá? Então, ali é uma necessidade que a pessoa tem, uma característica do ser humano que está ligada à descoberta da identidade sexual, preferências, experiências que surgem a partir de então e assim por diante. Tá? Também pode estar atribuído valores culturais, relações afetivas, individualidade de cada pessoa em determinada época. Então, esses são os dois conceitos e definições, que você percebe a diferença entre os dois. 5. As células humanas possuem dois conjuntos de cromossomos diferentes. Identifique esses conjuntos e estabeleça uma diferença entre eles. Então, os dois conjuntos são aqueles cromossomos que tanto o homem quanto a mulher têm, que são os cromossomos autossomos, e existe aquele sexual, que também é chamado de alossomo. Então, esse sexual vai dar, vai determinar o sexo da pessoa, homem ou mulher, tá? Então, a diferença é o tipo de característica que cada um determina. Os autossomos vão determinar as características não sexuais comuns dos dois sexos e as sexuais é aquelas características próprias de cada sexo. 6. O funcionamento do nosso organismo depende de que algumas variáveis estejam bem ajustadas para que o corpo consiga trabalhar de maneira correta. Como se chama o estado de manutenção das corretas funções do organismo humano? E que tipo de sistemas atuam nessa manutenção? Então, é quando o corpo faz aquele equilíbrio, que é a homeostase. E quais são os sistemas, os principais que atuam nessa homeostase, nesse equilíbrio corporal? Vão ser o sistema nervoso e o endócrino, ok? 7. Defina dimorfismo sexual e dê um exemplo. Então, o que é dimorfismo sexual? É quando eu apresento ali o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino. Então, os sexos são separados, tá? O contrário de um hermafrodita que possui os dois. Então, dimorfismo sexual é um macho e uma fêmea. Aí, um exemplo que a gente pode dar, uma característica que a gente pode encontrar só em um e não no outro, é aquele exemplo do leão, Então, a juba do leão você só encontra no macho, a fêmea não tem juba, tá? Então, é uma característica marcante que vai determinar o sexo. No caso do leão, é a presença, da juba. 8.
Durante a puberdade, surgem muitas características que definem o corpo masculino do feminino. E a gente já estudou todas elas em alguns capítulos anteriores aí, né? Então, são os chamados caracteres sexuais secundários. Liste 2 caracteres sexuais secundários presentes em homens e mulheres. Então, eu coloquei 2 aqui, mas vocês podem colocar outros, né? Então, homens, pelo no corpo, no rosto, a voz pode engrossar, surge o pomo de Adão, né? Que é aqui aquela cartilagem que fica, né? Assim, bem destacada. A massa corporal muscular, né, mais definida e assim por diante. E no caso das mulheres, crescimento dos seios, definição do quadril, né, aumento do quadril, menstruação, tá? Então tem várias características, vocês coloquem aí a que vocês mais, né, gostarem de querer colocar. Diferentes sentidos ao longo da história foram dados ao termo sexualidade. Sexualidade é um conceito abrangente que está relacionado a diversos fatores e sobre o tema ele quer que você ache o que está incorreto, ok? Então vamos lá. Compreende diferentes dimensões do ser humano, parte biológica, psicológica e social? Sim, tá certo. Tem relação construída histórica e culturalmente? Tem. A identidade de um indivíduo está relacionada ao desenvolvimento da sexualidade? Também. Refere-se apenas às questões biológicas e ao conjunto de características funcionais e anatômicas do corpo humano? Não, né? Isso aqui está se referindo ao sexo biológico, é aquelas características que diferenciam, né? Aquelas características bem marcantes que diferenciam o homem da mulher. Então, esse daqui não tem a ver com a sexualidade, e sim a definição de sexo biológico. E aqui embaixo, né, está relacionado ao desenvolvimento humano, sim. Então, como ele quer que marque a errada, é a letra D, porque as outras estão certas, né, em relação ao termo sexualidade. 10. Uma mulher estava grávida e o seu médico desconfiou de que o seu bebê poderia ser portador de uma determinada anormalidade cromossômica. Assim, o médico procedeu com um exame de amniocentese, que a gente já viu também esse exame em um capítulo anterior, né? Para determinar o cariótipo do bebê. A imagem do seu cariótipo pode ser vista na imagem a seguir. Então, aqui tem 23 pares de cromossomos, então tá certinho, né? 46 cromossomos no total, onde tem ali os 22 pares que são comuns aos dois sexos, que são os autossômicos, e esse aqui, ó, é o sexual, que a gente chama de alossômico. Como tem dois iguais, provavelmente isso aqui, né, é o XX, que no caso é uma menina. Porque se tivesse um cromossomo maior assim e um pequenininho, aí seria XY, aí seria um menino, tá? Como são dois do mesmo tamanho e iguais, então é uma menina, né, que é o XX. O cariótipo tá normal, não tem anormalidade nenhuma aqui. Desculpa. Aí a letra A pergunta: determine se a criança é ou não portadora de uma normalidade cromossômica. Justifique sua resposta baseando-se na análise do cariótipo apresentado. A gente até analisou e eu já vi, né? Já falei para vocês. Então não tem problema nenhum. A criança não possui nenhuma anormalidade, já que tem todos os cromossomos da espécie. E a letra B pergunta: o médico explicou à mãe que era possível saber o sexo do bebê por meio desse exame. Determine o sexo do bebê e explique como é possível fazer a análise. Também já analisamos lá na figura, né? Então é uma menina, porque os cromossomos são do mesmo tamanho, iguaizinhos, então provavelmente são 2x, né? Então é uma menina. 11. Não existe só XX ou XY. São possíveis outras combinações cromossômicas que levam a alterações físicas e funcionais, que são as chamadas síndromes, né? Infelizmente, essas alterações podem comprometer o funcionamento do aparelho genital do homem e da mulher.
Faça uma pesquisa sobre as alterações cromossômicas sexuais mais comuns na espécie humana e aponte seus respectivos cariótipos. Em seguida, determine o sexo das pessoas portadoras de cada uma delas. Então, essas aqui são as mais conhecidas, né? Que é a síndrome de Turner, onde a pessoa tem só 45 cromossomos. Ah, mas você não falou, Michele, que a espécie humana tem 46 cromossomos? Sim, mas nesse caso aí, a pessoa tem um cromossomo a menos, no caso sexual. Então, em vez de ficar XX ou XY, é X0. Mas nesse caso, como ela só tem um cromossomo X, é uma mulher, mas está faltando um. Então, apresenta-se algumas características físicas, né, e que pode comprometer o aparelho genital, né, dessa mulher. Tem a síndrome de Klinefelter, que aí no caso agora vai ter um cromossomo a mais. Tá vendo ali, ó, 47. Aqui, ó, vai ser XXY. Então, como tem um Y, mesmo tendo 2X aqui, mas tem um Y, então é um homem. Mas esse homem vai ter algumas características meio afeminadas. Aí tem a síndrome do triplo X, que também vai ter um cromossomo a mais, um X a mais, é uma mulher. E tem a síndrome do duplo Y, também vai ter um cromossomo a mais, né? Então vai ser XYY. Em caso, se tem o Y, é um homem, tá? Aí depois vocês podem até pesquisar na internet, coloca esses nomes lá que vocês vão ver que manifestações, né, físicas e comportamental que essas pessoas apresentam quando tem essas alterações cromossômicas, né, que fazem aí essas síndromes. É uma coisa interessante para se pesquisar. 12. Geralmente, leões com a juba mais volumosa são aqueles portadores dos melhores genes que podem conferir mais resistência física para defender um território, ser mais resistentes a organismos causadores de doença e etc. As fêmeas utilizam os caracteres masculinos para escolher os melhores parceiros. Infelizmente, os caçadores também se utilizam dos mesmos critérios que as fêmeas para escolher seu alvo. Então, eles vão querer caçar os leões mais bonitos, mais fortes, né? Explique como essa prática da caça pode contribuir para o declínio da população de leões ao longo do tempo. Então, se os caçadores estão matando os mais fortes, os mais bonitos, né, com as jubas mais volumosas e tal, e que tem os melhores cromossomos, se está matando esses, caçando esses, quem vai sobrar? Os mais fracos, os doentes, os que têm algum problema, ou aqueles que não são tão resistentes assim. E esses é que vão se reproduzir com as fêmeas. Aí eles vão passar esses genes, né, fracos e tal, para os seus descendentes. Aí o que vai acontecer com a linhagem dos leões daí para frente, né? Vão nascer somente leões fracos, né, com problemas de saúde e resistência e assim por diante, entendeu? Então vai fazer uma seleção ruim, né? Em vez de fazer uma seleção boa, vai fazer uma seleção ruim para os que sobraram. 13. O daltonismo é a incapacidade de enxergar algumas cores, como o vermelho ou o verde. Então, a pessoa que é daltônica, ela não consegue distinguir o vermelho e o verde, ela enxerga outras cores no lugar, tá? E tem origem de um gene que é encontrado no cromossomo sexual X. Então, esse gene para daltonismo está no cromossomo X. Considere dois casais ilustrados a seguir, que possuem 2 filhos, uma menina e um menino cada um. Então, aqui ó, tem um casal com um casal de filhos, e aqui também. Então, tem o A e o B. Considerando que o menino do casal A seja daltônico, quem passou o gene de daltonismo para ele? O pai ou a mãe? Explique. Bom, já que o gene do daltonismo está no cromossomo X, quem passou para ele foi quem? A mãe, né? Por quê? Porque os homens, né, se ele é um menino, ele vai ganhar o cromossomo Y do pai dele, por isso determinou o sexo de ser um menino.
e a mãe só pode doar o X. E como o problema de daltonismo está no cromossomo X, quando a mãe dele passa para ele esse cromossomo, ele recebe essa característica e desenvolve o daltonismo, né? E a letra B pergunta: explique por que é o pai que determina o sexo dos filhos. Então o pai, o homem, né, ele é XY. Então ele só pode produzir dois tipos de espermatozoide. Ou o espermatozoide vai carregar o cromossomo X, ou o espermatozoide vai carregar o cromossomo Y. Só tem desses dois tipos. Já as mulheres não. As mulheres só podem produzir ovócito de que tipo? X, porque ela só tem X, né? As mulheres não são XX. Então qualquer ovócito que ela produzir vai ser X. Quando esse ovócito X for fecundado por um espermatozoide X, vai formar ali um indivíduo XX, uma mulher. Se esse ovócito for fecundado por um espermatozoide Y, vai formar um indivíduo que? XY, que vai ser um homem. Então vai depender de qual espermatozoide que estiver fecundando, é que vai saber qual é o sexo da criança. Então é por isso que é o pai, né, no caso é o homem, que vai determinar o sexo, né, do bebê, ok? Aí, ó, para vocês que ficarem de repente curiosos em relação ao daltonismo, essa é uma das figuras que são usadas para fazer o teste, para saber se a pessoa é daltônica ou não. Então, olhe bem aí no meio desse círculo. Qual o número que vocês estão enxergando? Se você está vendo aí dentro um 74, visão normal, você não é daltônico. Agora, se você está enxergando qualquer outro número aí que não seja o 74, aí fique esperto, porque você tem algum problema para identificar as cores e provavelmente você pode ter aí, né, um gene para daltonismo, ok? Então esse é um dos testes que são feitos. É claro que existem outros para confirmar, tá? Mas esse aqui é só um deles. Questão 14. As tartarugas marinhas da espécie Lepidoques kempi são animais promíscuos, ou seja, fêmeas e machos acasalam-se com mais de um indivíduo. O gráfico a seguir mostra a proporção anual de fêmeas nas ninhadas, né, de Lepidoscis kempi, nascidas em uma estação de conservação no México no período de 1982 a 1988. A partir de 1985, a temperatura dos ninhos foi gradativamente elevada pelos pesquisadores até que em 88 foi 3 graus maior que em 84. Aí mostra o gráfico, né, a porcentagem aqui das fêmeas e os anos em que foram analisados, né, os ninhos das tartarugas. E você vê aqui que foi subindo o gráfico. Então a letra A pergunta: por que o aumento de temperatura favorece o aumento do número de indivíduos da espécie? A temperatura alta vai propiciar o quê? O aparecimento de mais fêmeas que machos. Lembra que as tartarugas, o sexo desses animais não é determinado pelo DNA, pelo cromossomo sexual, vai ser determinado pela temperatura ao qual os ovos, né, foram acondicionados. Se os ovos estiverem em uma temperatura acima de 24 graus, só vai nascer qual sexo? Feminino, né, as fêmeas. E se os ovos foram, né, acondicionados ali numa temperatura menor que 24 graus, aí vão nascer somente tartarugas machos. Então, se está elevando a temperatura, a quantidade de fêmea vai ser maior do que os machos. Então, essas fêmeas podem acasalar com machos sempre que estão ali disponíveis, e com as fêmeas se reproduzindo, né, quanto mais fêmeas estiverem se reproduzindo, maior vai ser a população. E a letra B pergunta: o superaquecimento global consequente da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, embora inicialmente favorável, pode levar, né, essas tartarugas à extinção em algumas décadas. Por quê? Porque o superaquecimento poderia levar ao nascimento só de fêmeas.
Então, inicialmente, essas numerosas fêmeas se acasalariam com os machos que estão ali, existentes ali, aumentando ali o sucesso reprodutivo da espécie, mas depois de algum tempo, esses machos morrendo, né, a espécie não teria mais como se reproduzir. Vai ter só fêmea, como é que vai ter reprodução se só tem fêmea, né? 15. Um geneticista, adotando o mesmo critério utilizado para a montagem de cariótipo da espécie humana, montou o cariótipo de certa espécie animal desconhecida, conseguindo formar 10 pares de cromossomos, restando além desses 2 cromossomos de tamanhos distintos. Considere o padrão de determinação de sexo nessas espécies desconhecidas, igual ao do humano, e determine. Letra A. Quantos cromossomos existem, respectivamente, nos ovócitos, nos espermatozoides e nas células musculares dessas espécies, né, dessa espécie de animal? Então, aqui, ó, se essa espécie desconhecida, né, pode formar ali 10 pares de cromossomos, restando além desses 2 cromossomos de tamanhos distintos, então significa o quê? Que 10 pares representam os cromossomos autossômicos, que são aqueles que justamente são comuns, né, para os 2 tipos de sexo, masculino e feminino. E 2 ali cromossomos de tamanho o quê? Distintos. Então é o que são os cromossomos sexuais. Então quantos que vai ter? Nos óvulos e no espermatozoide, geralmente vem a metade da quantidade do total de cromossomos da espécie, né? Então ali, ó, vai ser 11 cromossomos, 10 cromossomos, que no caso vai ser o autossômico, desculpa, e um que vai representar o sexual, que é o alossômico, tá? Então, no caso dos óvulos e dos espermatozoides, 11 para cada um. E as células musculares? As células musculares já são aquelas, né, que tem ali comum em ambos os sexos, e é uma célula já formada depois da união dos gametas. Então, eu vou ter a quantidade total de cromossomos da espécie, que vai ser 22 cromossomos. Então, 11 que veio do ovócito, mais 11 que veio do espermatozoide, a união dos dois forma ali o indivíduo, com 22 cromossomos em relação a essa espécie aí que ele está falando, que no caso é desconhecida. Ok? B. O sexo a que pertence o animal da espécie em questão, né, justificando a sua resposta. Então, do sexo masculino. Por quê? Porque ele não falou que aqui, ó, na questão anterior, ó, são de tamanhos distintos. Então, é como se fosse um grande e um pequeno. Se fosse 2 do mesmo tamanho, vamos dizer assim, né, seria XX. E como aqui é um de um tamanho grande e um tamanho pequeno, então é como se fosse, né, XY. Então, aqui, ó, é do sexo masculino, porque os 2 cromossomos restantes, os sexuais, são de tamanhos diferentes. 16. Fazendeiros que criam gado leiteiro podem atualmente determinar o sexo dos embriões logo após a fertilização, usando o kit que determina a presença do cromossomo Y. Se o embrião for fêmea, é reimplantado no útero da vaca. Caso contrário, ele é eliminado ou congelado para uso futuro. Para esses fazendeiros, qual a vantagem dessa prévia determinação do sexo dos embriões? Para o fazendeiro, interessa possuir um rebanho só de vacas, né? Então, ele quer aquele que seja do sexo feminino, pois ele, né, está interessado no leite, ó, é um gado leiteiro. Então, ele tem a produção ali, ó, em relação ao leite, não a carne, né? Então, vai ser o leite. Então, as fêmeas é que é interessante para ele. Então, quanto mais fêmea tiver, mais leite, mais dinheiro, né? Então, por isso que escolher ali, ter essa prévia determinação dos embriões, para ele é vantagem. B. Por que o kit pesquisa somente a presença dos cromossomos Y?
Porque a presença do cromossomo Y é que vai definir o sexo, né? Então, só os machos têm esse cromossomo, já que o cromossomo X existe no macho e na fêmea. Então, como é que eu vou escolher o X? O macho tem X e a fêmea também, eu não vou conseguir diferenciar. Agora, se eu escolho o Y, só o macho é que tem. Então, dá para eu separar das fêmeas, né? 17. Considere que uma espécie de tartaruga esteja em risco de extinção devido à morte de machos pela pesca predatória. Em outro local, uma espécie de raposa também está passando por esse problema, sendo que as fêmeas se encontram em menor número. Pesquisadores querem reequilibrar o número de machos e fêmeas nas duas populações a fim de evitar sua extinção. Explique por que a reposição dos sexos que faltam em cada caso será mais fácil com as tartarugas do que com as raposas. Já que as tartarugas, né, o sexo do filhotinho ali que vai nascer, pode ser manipulado de acordo com a temperatura, então o sexo que tiver faltando é só eu esquentar, né, ou diminuir a temperatura para ver ali, né, qual que vai nascer. As raposas eu não consigo fazer isso, porque as raposas, a determinação é com a união ali dos gametas, né, que é cromossomial, então vai ser na sorte. O que conseguir formar ali é o que vai nascer, né? Então, as tartarugas possuem a determinação do sexo feita pela temperatura ambiental. Assim, basta inocular os ovos em uma temperatura adequada para que nasçam apenas machos. Já as raposas têm sua determinação sexual feita com base em cromossomos, obedecendo o sistema XY, tendo, portanto, 50% de chance de nascer um macho e 50% de chance de nascer uma fêmea. Além disso, as tartarugas possuem uma taxa reprodutiva maior do que as raposas, pois põem mais ovos em uma mesma ninhada, né? Enquanto que a raposa pode ter ali 1 ou 2 filhotinhos, né? Então a quantidade é reduzida. Já a tartaruga põe um monte de ovo, então, né, nasce muito mais filhotinho de tartaruga do que de raposa, para repovoar ali o que está faltando. 18. No ano de 1996, uma famosa judoca brasileira foi submetida a uma cirurgia para a retirada de testículos internos. Ela era um caso de intersexualidade, pois apresentava a característica dos dois sexos. A cirurgia definiu seu sexo, permitindo que ela pudesse participar das competições femininas de judô, sem levar vantagem sobre os demais atletas. Explique por que, para que a atleta competisse sem levar vantagem, os testículos deveriam ser retirados. Bom, já que os testículos produzem o hormônio sexual masculino testosterona, que entre outros efeitos aí aumenta a massa muscular e confere ali mais vigor físico, né, mais força à atleta, quando comparada para aquelas que não têm essa vantagem, no caso, de produzir a testosterona para deixar elas mais fortes. Então é como se tivesse uma mulher competindo com um homem, né? Então a desvantagem ali em força, né, não seria justa a competição. Então, quando ela retirou esses testículos internos, né, por causa do problema que ela tinha na hora que foi gerada, de ter sido formado ali um testículo interno, então ela retirando, não produz mais testosterona, agora ela vai ficar igual às demais, então vai competir de igual para igual, tá? E 19, algumas espécies animais possuem machos e fêmeas extremamente parecidos, o que torna praticamente impossível a determinação visual do sexo. Considera que 2 exemplares de uma espécie de ave foram resgatados em uma área de incêndio e se enquadre nesse caso de dúvida. Desejando determinar o sexo dos exemplares, explique uma análise que poderia ser realizada para saber o sexo dessas aves. Então, na dúvida, faz um cariótipo, né? Que ali no cariótipo vai ver a quantidade de cromossomos que a espécie tem e
em relação ao sexo, né? Eu vou observar os cromossomos sexuais e vou descobrir. No caso das aves é um pouquinho diferente dos humanos, né? Nos humanos usava-se as letras X e Y. No caso das aves, algumas aves, não são todas, usa-se o Z e o W. Então, o macho vai possuir 2 cromossomos Z, então ele é ZZ, e uma fêmea, né, vai ter ali os 2, o cromossomo Z e outro W. Nesse caso aqui também é diferente dos humanos, porque é a fêmea que vai determinar o sexo, né, dos filhotes. No caso dos humanos é o macho que determina o sexo. Aqui, nesse caso, é a fêmea, porque ela vai produzir gameta feminino tanto do tipo Z como do tipo W. Então, o que for fecundado pelo gameta masculino, que só é Z, é que vai, né, juntar ali para ser ZZ, no caso um macho, ou um ZW, no caso uma fêmea. Então, é a fêmea que vai determinar o sexo do filhote, nesse exemplo aí, tá? Bem diferente no caso dos humanos, né? É o contrário. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui, mas nunca é o fim, né? Sempre é o início de um novo capítulo. Então nos vemos no próximo capítulo, que vai ser o 22. Então até lá. Tchau, tchau.